Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do dia 9 de julho de 2012. Peço ao senhor vereador Salésio Kilcom que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 2 de julho de 2012. Ata da 20ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 4ª sessão legislativa realizada no dia 2 de julho de 2012. Às 19 horas, na sala das sessões, compareceram os senhores vereadores Adilson Derrete, Alexandro Lozzi, Antônio Carlos Compesini, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Marcos Simão Anque, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcom e Seno Juntos. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 19ª sessão ordinária do exercício de 2012. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única, que, sem observação, foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei de número 29/2012, que abre crédito adicional suplementar através da anulação de dotações do orçamento vigente do município e da outras providências. Quarto, apresentação do projeto de lei de número 30/2012, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a empresa de confecção de malhas de Rio do Campo e da outras providências. Quinto, apresentação da moção de número 10/2012, de autoria do plenário desta Casa Legislativa, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Anque, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Alexandro Lozzi, Rodrigo Praz e Antônio Carlos Compesini. Em seguida, o senhor presidente colocou a mesma em votação única, sendo esta aprovada por unanimidade. Sexto, apresentação da indicação do número 28/2012, de autoria do senhor vereador Antônio Carlos Compesini, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra o autor da mesma e os senhores vereadores Marcos Simão Anque e Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Em seguida, o senhor presidente a pôs em votação única, sendo esta aprovada por unanimidade. Sétimo, a apresentação da indicação do número 29/2012, de autoria do senhor vereador Antônio Carlos Compesini, que foi posta em discussão única. Fizeram uso da palavra o autor da mesma e os senhores vereadores Antônio Carlos Compesini, Alexandro Lozzi e Adilson Derrete. Em seguida, o senhor presidente a pôs em votação única, sendo esta aprovada por unanimidade. Oitavo, leitura das correspondências recebidas. Nono, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 29/2012 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Anque e Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Décimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 30/2012 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Anque, Seno Juntos, Antônio Carlos Compesini, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Alexandro Lozzi, Rodrigo Praz e Adilson Derrete. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. 11º, requerimento verbal realizado pelo senhor vereador Marcos Simão Anque, que fez a sugestão de colocar em seus projetos de lei de números 29 e 30/2012 em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em votação única, sendo este aprovado por unanimidade. 12º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 29/2012 em segunda e última discussão.
Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 13º. Com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 30/2012 em segunda e última discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Anque, Rodrigo Praz, Antônio Carlos Contesini, Alexandre Lozzi, Adilson Derrete e Seno Junques. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. 14º. Palavra livre. Não havendo uso da palavra livre e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor destas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloco o ato em discussão única. Coloco o ato em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço à senhora secretária que faça a apresentação da indicação do número 30/2012. Indicação do número 30/2012, de 9 de julho de 2012. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Praz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que elabore e envie projeto de lei a esta Casa Legislativa a fim de implantar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Justificativa. O saneamento básico abrange serviços e instalações de abastecimento hídrico, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Através da elaboração de um plano concernente a este âmbito, poderão ser fornecidas as diretrizes e estudos para a viabilização de recursos, além de deferirem-se programas de investimento e estabelecerem-se cronogramas e metas de maneira organizada, promovendo a redução de incertezas e riscos na condução da política municipal. Consequentemente, esse processo concorrerá para promover a segurança hídrica, profilaxia de doenças, redução de desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico do município, ocupação adequada do solo e a prevenção e redução de acidentes ambientais e eventos como enchentes, falta d'água e poluição. Em razão do exposto, é indispensável que se defira a presente indicação. Rodrigo Praz, vereador. Coloco a indicação do número 30/2012 em discussão única. Então a gente fez essa indicação aí, pela questão aí dos municípios, hoje ser uma exigência legal de estar instalando esse plano municipal de saneamento básico para as prefeituras poderem buscar recursos do governo estadual e do governo federal, é uma exigência. Essa é uma exigência que a partir dos próximos anos só vai conseguir buscar recurso para saneamento os municípios que têm esse plano adequado. Então a gente, hoje, aqui em Rio do Campo, já foi feito algumas reuniões com a comunidade, já foi discutido, mas o plano, essas reuniões já faz uns 4, 5 meses que se encerraram, e esse plano ainda não chegou nessa casa. Então isso, a gente vê que precisa realmente sair do papel isso, montar esse plano para que o nosso município possa buscar cada vez mais recursos aí, né, principalmente nessa área de saneamento, onde todos nós sabemos que quando se investe em saneamento, que a gente cuida da nossa água, cuida do nosso meio, com certeza o município futuramente ele vai estar economizando aí, principalmente em saúde pública. Então, sempre quando se investe em saneamento, economiza futuramente em saúde pública. Isso é importante, a gente tem que ter essa visão aí. Às vezes, quando se vai fazer alguma obra de esgoto, de saneamento, não aparece, às vezes não se gosta de fazer por questão de votos, mas eu vejo que é uma das principais importâncias dentro da administração pública é tratar a questão do esgoto, para a gente poder dar um destino correto, né, fazendo também o tratamento, não só canalizando e jogando para os rios, mas sim fazendo um tratamento adequado, né, para esse nosso esgoto. Então, a gente pede aí o apoio de todos os vereadores para aprovar essa indicação e para a gente conseguir implementar esse plano municipal de saneamento básico em Rio do Campo. Continua a discussão. Vereadora Fátima.
Com certeza, vereador, é uma boa indicação. Só quero lembrar que esse plano está sendo elaborado pela AMAV, a Associação Municipal dos Municípios, né, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, e a AMAV já vem trabalhando, então, com esse plano. Inclusive, algumas dessas reuniões que houve também já teve uma participação do pessoal, e o município de Rio do Campo já está preocupado com isso, já está tomando atitude a esse respeito, juntamente com a AMAV. Então, acredito, como comentado pelo colega vereador, isso já é lei, que todos os municípios têm que estar providenciando, então, esse plano de saneamento, e a AMAV já está, então, elaborando, juntamente com alguns municípios, esse plano, e muito em breve, nós estaremos também com esse plano já, acredito, pronto aqui também em nosso município. A AMAV vem prestando essa assistência a todos os municípios, e Rio do Campo já faz parte, então, desse consórcio que vai ter, desse plano, juntamente com a AMAV. Mas, claro que um pedido também só vem reforçar, acredito que não faz mal nenhum a gente estar lembrando, mas com certeza é uma coisa que já está se concretizando. Continua a discussão, vereador Seno. Com relação a essa indicação, claro que com toda certeza a gente é favorável, mas como diz a vereadora, a gente já sabe que a AMAV vem, então, providenciando esse plano, né, já há alguns dias, né, e com toda certeza é um plano que é bastante complexo, então não se pode fazer um plano do dia para a noite, né, então acho que esses planos têm que ser feitos, não só esse plano de saneamento, bem como qualquer outro plano, tem que ser feito com cautela, porque a gente sabe muito bem que um plano muito precoce, a gente corre o risco de estar aprovando algumas coisas que não de acordo, coerência com aquilo que é o anseio da população, né? Então, com toda certeza, esse plano tem que ter calma, né? Que ele realmente venha para essa casa bem elaborado. Não adianta nós atropelar também, né? Porque eu acho que precisa ter o tempo necessário para a elaboração. E por falar nisso, eu quero aqui parabenizar o prefeito Duda. Nos 8 anos de mandato, ele foi campeão em termos de saneamento básico. No centro da cidade, esgoto principal, então, é totalmente eliminado, e muitos esgotos secundários, né? Então realmente foi tratada essa questão do saneamento básico com muito carinho, com muita dedicação, né? Eu acho que dessa nós darmos os parabéns pelos esforços, então, do prefeito no sentido do saneamento básico. Eu acho que é uma questão que ele sempre deu prioridade desde o início do seu mandato, né? E eu acho que é assim que se faz. A gente vê muitos governantes que não dão atenção, acaba dizendo que inteirar tudo não dá voto. Eu acho que não é por esse ângulo que a gente analisa, né? Eu acho que o cidadão, como aí foi comentado, né, realmente tem esse direito, hoje mais do que nunca, né, de não estar vivendo perto de um esgoto a céu aberto. É claro que ainda tem o que fazer, tem, sim, porque não se consegue resolver, sanar 100% das necessidades. Isso vai surgindo um loteamento novo, vai surgindo situações novas, e que é necessário então que se faça realmente uma adequação. Mas muita coisa foi feita nesse sentido, né? Eu acho que parabéns então à administração por esse trabalho em cima do saneamento básico, e eu acredito que assim que a AMAV então terminar esse trabalho de elaboração desse plano, com toda certeza vai estar chegando aqui nessa casa. Nós precisamos de mais um tempo para poder ler e realmente analisar, para que não aconteça aquilo que eu falei inicialmente, né, que se aprova um plano precoce e com furos lá na frente, né, que não sejam adequados à nossa realidade do campo. Porque a AMAV está elaborando, mas sim, nós temos que, no momento que chegar aqui nessa casa, fazer uma análise muito profunda no sentido de adequar a situação realmente do Rio do Campo e fazer uma aprovação com acerto, não digo do 100%, mas que chega muito próximo do 100% de acerto na aprovação desse plano de saneamento básico. Então, claro, com toda certeza, essa indicação também vai reforçar um pouco esse encaminhamento. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Marcos. Eu também sou a favor da indicação do Rodrigo, até porque, como a vereadora Fátima já falou, nós já sabemos que vai vir esse projeto através da AMAV. Nós já tivemos várias reuniões, até da UCAV já foi solicitado que seria uma lei
já que é obrigado a fazer a partir do ano que vem, no outro ano, é obrigado todo município ter. Então, a hora que vier, o projeto você tem que analisar, como diz o vereador Seno, e aprovar quanto antes, mas só que bem elaborado para não dar fúria, como diz o vereador. Mas eu sou a favor da indicação. Continua a discussão. Vereador Antônio Carlos. Com certeza, o vereador também está a favor da indicação, vendo que já está se comentando, né, a respeito desse plano. Eu acho que o saneamento básico é uma das prioridades que tem que ter numa cidade. Aquilo que diz o vereador Seno, com certeza foi feito muito, né, mas tem muito para se fazer. Então a gente vê que às vezes a cidade é bonita, mas não chegar, né, quando falta muito saneamento básico, acaba estragando a imagem da cidade. Então eu vejo assim que é de grande importância, né, aqui nesses 3 anos, né, que nós temos aí, muitas coisas foram feitas, né, plano diretor da cidade, código tributário, né. Então acho que o Rio do Campo cresceu, deu um passo, né, conquistou muitas coisas. Então esse acho que é mais um que tem que vir e vai somar, porque para toda a população, né, faz a diferença o saneamento. Eu vejo assim, por exemplo, na comunidade do Rio Azul e Alto Rio Azul, quando entrou a microbacia, então foi colocado com prioridade o saneamento básico. Então é tão bonito chegar na propriedade, né? Tu vê que tem a fossa certinha, adequada lá, e sempre quando chegava na propriedade, tu vê lá o esgoto, né, saindo no ribeirão atrás da casa, saindo numa vala, céu aberto, né? Então, se numa propriedade tu vê a diferença, imagina na cidade se conseguir, né, fazer talvez que seja um 90%, né? Acho que veio na boa hora para discussão, acho que o valor está certo. Então acho que só tem que esperar chegar nessa casa e discutir, né? Fazer a coisa certa para de repente lá na frente não prejudicar alguém ou falhar em algum ponto. Acho que o projeto tem que vir, tem que ser bem discutido, né? Para não dar problema lá no futuro. Mas por favor. Continua a discussão. Coloco a indicação do número 30, 2012 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço à senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Gabinete do Secretário. Florianópolis, 20 de junho de 2012. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para tratar do ofício número 23/2012, que solicita a recuperação da sinalização viária horizontal do trecho compreendido entre os municípios de Rio do Campo e Santa Terezinha, e que sejam inseridos redutores de velocidade e placa de identificação no início do perímetro urbano. Em resposta, informo que o referido pleito foi encaminhado para análise e inclusão na programação da Secretaria do Estado da Infraestrutura, visando atendimento tão logo haja disponibilidade de recursos. Sem mais para o presente momento, aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Valdir Cobalcini, secretário do Estado de Infraestrutura. Ao prezado senhor Rodrigo Praz, presidente da Câmara Municipal de Rio do Campo, Santa Catarina. União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, Rio do Sul, 4 de julho de 2012. Edital de convocação. Joel Flor, brasileiro, casado, funcionário público, presidente da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca, pelo presente edital, os senhores vereadores associados à União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, o presidente da AMAV, os integrantes do CONCAV e do SECAV para a Assembleia Geral Ordinária da UCAV, a realizar-se no dia 14 de julho, tendo como local a Câmara Municipal, situado na rua Paulo Sardanha, número 797, Bela Vista, no município de Rio do Oeste, Santa Catarina, com início marcado para as 9 horas em primeira convocação ou 30 minutos após em segunda convocação com qualquer número de associados, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 9h30, abertura da Assembleia. 10 horas, palestra sobre princípios de política eficaz. 10h30, apresentação e deliberação de moções. 11h30, palavra livre. 11h50, encerramento e almoço.
Estamos empenhados para fazer uma UCAV forte e representativa. Sua participação é fundamental. Não deixe de comparecer. Joel Flor, presidente em exercício da UCAV. Observação: confirmar presença por e-mail ou telefone com Gladys ou Gabriela até dia 11 de julho. UVESC, União dos Vereadores de Santa Catarina. Assunto: moção contra a campanha Descubra Santa Catarina. Excelentíssimo presidente, em atenção à moção de repúdio que recebemos do Fórum Permanente da Mulher Parlamentar, devidamente apresentada e votada no 3º Encontro de Mulheres Parlamentares e também aprovada no Seminário Estadual de Vereadores em Jaraguá do Sul, cumprimos o dever de encaminharmos a Vossa Excelência para apreciação desta nobre Câmara o documento em questão, anexo e posterior deliberação de conformidade com o que segue. Que após aprovado o conteúdo da moção, seja remetida por esta Casa correspondência de repúdio ao excelentíssimo secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e ao presidente da Santur pela campanha publicitária e a distribuição do material promocional conforme foto anexa e nos termos da moção. Queremos, por oportuno, comunicar a Vossa Excelência que a diretoria da UVESC deliberou por apoiar os termos da moção e já enviou correspondência às autoridades acima citadas. E como entidade representativa do Poder Legislativo Municipal do Estado, conclama a Vossa Excelência e os demais vereadores para somarem-se à iniciativa do Fórum Permanente da Mulher Parlamentar criado pela UVESC. Ao agradecermos por mais este apoio recebido, em nome da nossa diretoria, aproveitamos a oportunidade para colocarmos esta entidade ao inteiro dispor das câmaras municipais do Estado e externamos as nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Ilmar Dalla Costa, Superintendente. Moção de repúdio. Destinatárias: Santur, Santa Catarina Turismo S.A. e Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina. Nós, participantes do 3º Encontro de Mulheres Parlamentares, reunidos em Itapema, Santa Catarina, nos dias 19 e 20 de abril de 2012, deliberamos por tornar público nossa indignação quanto à campanha publicitária da Santur na divulgação do turismo no estado de Santa Catarina, onde a imagem de parte do corpo de uma mulher usando uma canga de praia é acompanhada da mensagem: Descubra Santa Catarina. Há pelo menos 10 anos, o Brasil vem lutando para deixar de ser visto como rota do turismo sexual, o que vem ao encontro das lutas das mulheres por igualdade de direitos e respeito pelo gênero. Usar uma anca, expressão utilizada na conferência por alguns participantes do sexo masculino, não só reduz a mulher a um mero produto de consumo, como também incentiva a vinda para o nosso estado daquele tipo de turista que não se importa nem um pouco com a nossa cultura ou nossas belezas naturais. Sexo é o seu único interesse. E considerando que a sexualidade em nosso país vem sendo trabalhada nos meios de comunicação de massa e em todos os níveis da sociedade de maneira apelativa e inescrupulosa, que essa forma de expor a sexualidade, sobretudo com a exposição do corpo feminino, traduz a ideia de consumo e de desrespeito para com o corpo das mulheres, colocando todas em uma vala comum. Que Santa Catarina é um estado de belezas naturais incomparáveis, constituído por um povo que não foge a esta realidade. Que o trabalho desempenhado pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte do nosso Estado e pela Santur, e por fim, que na Conferência Nacional de Assistência Social, ocorrida em dezembro último passado, realizada em Brasília, Distrito Federal, foi distribuída uma sacola com a imagem acima descrita, o que causou desconforto, tendo em vista que alguns participantes teceram comentários depreciativos, como: as mulheres de Santa Catarina estão à venda? Repudiamos toda e qualquer campanha publicitária onde a mulher possa ser apresentada como objeto de consumo ou que seus atributos físicos sejam utilizados de forma depreciativa, como fora na referida campanha, onde se olvidaram que as catarinenses são muito mais do que um pedaço de carne à disposição dos interessados em consumi-la. Reforçamos a necessidade de que episódios semelhantes não se repitam e
que se porventura o material em comento ainda estiver sendo utilizado, seja recolhido imediatamente, para que se não impedir a existência do dano, que seja pelo menos reduzido. Itapema, 20 de abril de 2012. Ordem do dia. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Nada mais a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 21ª sessão ordinária do dia 9 de julho de 2012. Não, eu não. Hã? Não deu tempo. Não, né?